como o Saylor, através dessa apresentação, ele faz uma apresentação não só para a Microsoft, mas para qualquer empresa. E é nítido isso, fica muito claro. E fica nítido como as empresas, os CEOs, os gestores do mundo todo estão olhando para isso e vão replicar essa estratégia, querendo ou não. Então, é direcionado à Microsoft, mas ao mesmo tempo serve para qualquer empresa essa apresentação. Claro, dada a proporção e a escala, o faturamento e tudo mais, mas os argumentos são os mesmos. Vamos ver então o vídeo e começar a comentar ele take a take, em cada parte. Carol, o que tu acha? Bora. Me lembra que depois eu tenho um comentário sobre a Microsoft. A queda que teve agora recentemente de preço. Então, vou mostrar a apresentação do Saylor, mas se eu me esquecer, me relembra, tá? Ok, bora lá então. Vou compartilhar aqui a tela. Tá aparecendo aí? Sim. Tá. Então, o Saylor divulgou no Twitter dele essa apresentação. E logo abaixo tem aqui os slides, para quem quiser depois baixar, acompanhar e ver por conta própria. E essa apresentação também tá no YouTube. Então, é só entrar lá no Twitter do Michael Saylor. Ou eu vou deixar aqui embaixo também o link desses links todos para quem quiser assistir. Então eu vou congelando, tá, Cacá? Eu vou deixar ele falar a frase dele e vou congelando, a gente vai indo tela a tela, tá? Porque tu vai ver o quão rápido é a apresentação dele. Pô, até porque tá em inglês, né? Então a gente vai ter que traduzir aqui. Tá. Microsoft can't afford to miss the next technology wave. Viu? Já trocou. Ele fala que como que a galera que assistiu essa apresentação vai entender? É muito rápido. Eu não consegui nem entender o que é isso, o que era o primeiro slide, já terminou, já passou pro próximo. Então, é uma apresentação atropelamento. O Saylor tratorou, tá? Então, vamos botar em slow motion aqui para que fique clara a mensagem dele. Então, ele fala que, tipo, Microsoft, e ele só lê a parte de cima, né? Microsoft não pode perder a próxima onda tecnológica. E ele coloca várias ondas que já aconteceram e que estão acontecendo, né? Agora, a primeira é o computador pessoal, ou seja, a Microsoft participou dessa primeira onda de tecnologia do passado, do aumento em escala da posse por computadores caseiros, né? Depois foi interfaces gráficas para os usuários. A terceira foi internet, computação mobile de celular. A quinta foi computação na nuvem. Sexta, inteligência artificial. E ele chama a sétima onda de digital capital, que ele trata o Bitcoin como propriedade digital e capital digital, né? Então ele coloca Bitcoin dentro de várias categorias. Uma delas é digital capital. Next technology wave. Eu vou deixar ele falar, depois eu sigo, tá? Bitcoin is that wave. E Bitcoin é essa onda. E aí ele justifica isso mostrando a posição do Bitcoin aqui em sétimo lugar em captação de mercado global e a Microsoft em quarto lugar. E ele coloca aqui, Bitcoin é a próxima onda, ele tem 2 trilhões de força, né? Mas é o sétimo em captação de mercado. Mas ele é o que cresce mais rápido, é o mais popular, mais interessante, mais digital, mais útil e mais global. Ou seja, não duvidem que Bitcoin vai engolir todas as próximas empresas que estão acima dele. Ele tá dando a entender isso. Ele vai construir essa linha de raciocínio. E além disso, ele compara o crescimento anual médio, né, do Bitcoin com a Microsoft. Então ele coloca 18% de crescimento anual, enquanto o Bitcoin na média é 62%. E aqui ele está comparando com o KGR do Bitcoin, né, que tem sido, em média, ao longo dos 15 anos, em torno de 60%. E, enfim, o Saylor também já falou que Bitcoin tende a crescer pelo menos 20% ao longo do tempo, mas aqui ele coloca o KGR que ele tem feito até então. And Bitcoin is that wave. Bitcoin represents the greatest digital transformation of the 21st century. Ele fala aqui que o Bitcoin representa a maior transformação digital do século XXI e a transformação de capital, e Bitcoin é capital digital. Frase de efeito. It represents digital capital. The global wealth is distributed across assets that provide utility and others that preserve capital. E nessa frase foram 2 slides, né? Então, o primeiro slide ele fala sobre que a riqueza global é distribuída através de uma variedade grande de ativos, e aqui ele compara Bitcoin com 2 trilhões de captação de mercado, né, de riqueza nele,
acumulada em Bitcoin, enquanto o ouro tem 16 trilhões, a arte 18 trilhões, carros 6 trilhões, equities, ações 115 trilhões, imóveis, real estate 330 trilhões, bonds 300 trilhões, que são os títulos de governos, e dinheiro, liquidez 120 trilhões, totalizando 900 trilhões de dólares distribuídos em vários ativos, né? Então, comparando o Bitcoin é muito pequeno ainda em comparação a outras classes de ativos. The global wealth is distributed across Aí ele segue e fala que esses ativos provêm utilidade e preservam capital. Então, são as duas funções desses ativos, né? E que 450 trilhões desses ativos é usado como utilidade, né? Para resolver um problema do mundo, e metade, né? 450 trilhões é store value, é reserva de valor, é para a galera preservar valor ao longo do tempo. Então, ele faz uma divisória em todos os ativos que existem no mundo e os dois propósitos principais das pessoas comprarem esses ativos. assets that provide utility and others that preserve capital. Quer falar alguma coisa? Não, tô acompanhando. Tá. Vamos em frente. Como eu não tô te vendo, eu não sei se a respiração foi tua ou do Sailor. Tá. Estamos ouvindo a respiração do Sailor. Tá, vou seguir aqui. But risk is destroying trillions of dollars of that capital every single year. E aí, mais uma frase de efeito. Ele fala que os fatores de risco, que risco está destruindo 10 trilhões de dólares em capital por ano. Ele fala através de regulação, impostos, competição, abstenção, economia, caos político e o crime diluem o capital. Então, enfim, impostos no geral, impostos de propriedade, impostos sobre ganhos de capital, impostos sobre renda, sobre vendas, controle de preços, transferências, acidentes, seguros, regulação, competição, moeda, recessão, expropriação, guerra, crime, política, discriminação, o clima, catástrofes, incompetência. Então, tudo quanto é tipo de coisa que pode acontecer, especialmente incompetência de reguladores. E aqui ele bate muito, porque até as duas listas têm a ver com isso, né? Com a incompetência em gerenciar o dinheiro das pessoas, seja através de impostos que são mal alocados, ou até mesmo através de expropriação. E aqui eu acho que ele está falando de inflação, né? Quando governos imprimem dinheiro e expropriam o valor das pessoas, expropriam o valor do capital. E ele trata o capital como a palavra aqui ao longo de toda a apresentação, né? E o capital como... Ele não trata Bitcoin como dinheiro, mas como capital. E eu vi ele falar sobre isso numa entrevista com Lex Fridman, que o Sailor ele não considera... Ai, peraí. Tirei aqui. Um segundo. Ok. Que o Sailor não considera Bitcoin dinheiro. Ele considera Bitcoin propriedade. Então, olha como ele tem cuidado aqui em não usar o termo dinheiro, mas ele usa capital, ao invés de tratar Bitcoin como dinheiro. E eu acho que ele faz isso propositalmente para não bater de frente com reguladores, tá? Mas acho que isso é outro papo. Vou seguir aqui. Is destroying trillions of dollars of that capital every single year. And investors are turning to digital capital in the form of Bitcoin in order to avoid that risk. Então ele está falando que existe um risco gigante, macro, inclusive em todos os países, de sofrerem todos esses riscos, né? De perderem capital, de serem diluídos, destruídos, roubados e expropriados. E que as pessoas, empresários, estão usando Bitcoin para fugir desses riscos. E olha como ele coloca Bitcoin na posição ali de reserva de valor, não pegando ali o valor que está em ativos, né, como utilidade para resolver questões do mundo, mas principalmente para preservar capital, preservar poder de compra, preservar valor ao longo do tempo. Digital capital is economically and technically superior to physical capital. Ó. Ele faz outra afirmação forte. Capital digital é economicamente e tecnologicamente superior ao dinheiro físico, ao capital físico. Olha como ele não fala dinheiro, ele fala capital físico. O Bitcoin oferece benefícios como ter um prédio sem todas as responsabilidades e os problemas que tem um imóvel, né, um ativo imóvel. Então ele fala que Bitcoin não tem impostos, pelo menos em possuir Bitcoin, né? Tu não, por ser um hodler, tu não paga imposto, só quando tu vende. Não tem condicionamento na frente, não tem fluxo de pessoas, não tem inquilinos, não tem delitos, né, tortos, ou seja, o prédio
alguém, sei lá, destrói um pilar, bate na parede e tem que reconstruir. Então, é capital digital, então não tem nenhuma avaria, né, no Bitcoin em si. Não tem um prefeito ali, um zelador, não tem problemas com o clima que pode, sei lá, quebrar as janelas, ou um terremoto que pode comprometer a estrutura do prédio, não tem corrosão, não tem um regulador ali cobrando, por exemplo, impostos, ou regulando onde tu pode ou não construir o prédio. Na verdade, ele é invisível, indestrutível, imortal, teletransportável, programável, divisível, é volátil, fungível e configurável. Então, ele trata Bitcoin como um imóvel digital, sabe? Sem todos os problemas, em tese que até então não se via como um problema, porque estava atrelado ao mundo analógico, mas é como ter um imóvel digital sem ter os problemas do mundo analógico, dos imóveis do mundo analógico real, né? Do mundo físico. To physical capital. And it represents a revolutionary advance in capital preservation. E ele fala que isso é uma evolução na preservação de capital. Então, ele compara com ativos de consumo, como barcos e carros, ativos tradicionais, como, enfim, casas, ouro, bonds, terra, terreno. E ele trata Bitcoin como um ativo digital. E conforme a gente foi evoluindo como sociedade, como o consumo foi evoluindo, a gente foi indo na direção do capital digital, né? Que nos ajuda a salvar, poupar, né? Para preservar capital muito mais do que quando a gente só consumia através dos capitais físicos, né, dos ativos físicos. E aqui entra as moedas, o dinheiro, ali como falei antes, carros, barcos e ativos com propriedades inferiores. Preservation. The asset class itself is growing from trillions to hundreds of trillions of dollars. E aqui ele já começa a projetar que Bitcoin está crescendo muito, que ele tende a crescer de 2 trilhões de dólares em valor de mercado para 200 trilhões de dólares em 21 anos. Ele projeta que nos próximos 21 anos, o Bitcoin vai atingir 280 trilhões de dólares. E que em 2045, o que ele fala ali em cima, aquela informação, 2045, o total de valor em ativos vai ser de 4 trilhões? Não. 4 mil trilhões, isso dá 4 quatrilhões de dólares. Nossa, eu nem sei falar esses números, porque é fora da minha realidade, esses trilhões aí. Não, é claro que a gente não consegue nem imaginar o quanto é isso. Eu posso depois pegar tem uma maquetezinha que nos ajuda a visualizar o quanto é 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão e 4 trilhões, e assim, uma escala inimaginável. Até porque Fiat vai derreter eternamente, então a gente vai ter que se acostumar com essas novas escalas, né, Cacá?